alegria poder estar aqui nesta bela igreja, contemplando crianças, juvenis, jovens, adultos, uma faixa etária a mais ampla possível, mas no fundo, uma igreja corpo de Cristo. Porque no corpo de Cristo nós temos a diversidade de dons e também de ministérios. Uma alegria estar com o nosso pastor Silvio, com sua família, com a sua igreja. Hoje pela manhã foi um momento bastante significativo no seminário do Cenáculo. Este livrinho que tem inspirado, tem abençoado tantas vidas e tantas pessoas. Eu estava ouvindo o pastor no início da celebração, lendo o Salmo de número 27, que é o tema da igreja. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por longos anos. Eu recordei-me de uma experiência que eu li no Cenáculo. Que um dia, um garotinho muito esperto, muito bonitinho, como o Levi, filho do pastor, muito atento, foi na casa da vovó. E é bom, nós temos aqui vovôs e vovós, é bom receber o netinho na nossa casa, uma alegria muito grande, uma experiência encantadora. E aquela criança recebeu um convite da vovó. Disse: olha, hoje eu vou levar você na minha igreja. Vai ser bom. E os pais, o papai e a mamãe, não crentes, não frequentavam a igreja. Aquela criança não tinha assim uma experiência do dia a dia da igreja. Ele foi à igreja com toda a animação, com o vovô, com a vovó, e o pastor começou a celebração, como aconteceu aqui. Vamos ler um texto na palavra de Deus, né? Depois um cântico, e em seguida o pastor disse assim: agora nós vamos orar. E naquele momento, porque o pastor disse vamos orar, como acontece normalmente quando nós curvamos as nossas frontes, em respeito à palavra de Deus, a oração que nós estamos fazendo. E aquele garotinho achou muito interessante que naquele momento que o pastor disse vamos orar, houve um movimento. As pessoas curvaram as suas frontes. E ele foi lá no ouvido da vovó e perguntou: vovó, o que nós estamos procurando? E segundo a história, a vovó deu vontade de sorrir no momento da oração. O que nós estamos procurando? Todos estão olhando para baixo. E a vovó pensou um pouquinho e disse assim: meu filho, nós estamos procurando a presença de Deus. Nós estamos procurando ouvir a voz de Deus para as nossas vidas. Nós estamos procurando na igreja caminhar como Jesus caminhou. Nós estamos procurando na igreja viver como Jesus viveu. Nós estamos procurando fazer a vontade de Deus. Que nesse tempo que a igreja busca na experiência do salmista, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que a igreja possa lembrar dessa historinha. Na igreja, nós devemos procurá-lo enquanto se pode achar.
porque Ele está conosco. Vamos colocar em pé, irmãos e irmãs, para a leitura da palavra de Deus, que está da palavra do apóstolo Paulo, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, lá no versículo 17. E esse versículo 17, a gente segue alguns versículos, o texto é um pouco longo, mas o sermão não é muito longo não. Então podemos ficar tranquilos e tranquilas. Diz assim o apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, no capítulo 5, a partir do versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas. E aí ele começa a desenvolver um tema muito importante. E aí, pastor, lê para mim a partir do versículo 18 até o final desse capítulo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. E no capítulo 6 diz assim: nós, como cooperador com ele, cooperando com ele, também vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Porque ele diz, no tempo aceitável, te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. E não dando nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, em tudo, recomendando-nos, como ministro de Deus, com muita perseverança, em aflições e necessidades e angústias. Que Deus possa abençoar a sua palavra para a nossa reflexão. Nosso Pai querido, agora, mais uma vez, aqui no altar que esta igreja possamos procurar o caminho da verdade, o caminho do amor, o caminho da reconciliação. Nós oramos e abençoamos a igreja aqui congregada no nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se as irmãs e os irmãos. O apóstolo Paulo aqui, ele é muito valente e corajoso. Na sua exortação à igreja de Corinto. Primeiro ele estabelece um marco regulatório. E nesse marco regulatório ele diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis agora que surge coisa nova. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando que, a partir da nossa experiência com Cristo Jesus, começa uma nova caminhada. Aí vamos prosseguir para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. As coisas velhas, as leis antigas já passaram, eis que agora
estão surgindo coisas novas. Agora, na perspectiva dos muros derrubados em Cristo Jesus. Porque a partir de Cristo, temos o novo céu e a nova terra e a nova criatura. E após esse marco regulatório, que a nossa vida muda a partir da perspectiva do Evangelho, da nossa experiência com Cristo, do nosso encontro com Ele, o apóstolo Paulo, ele desenvolve a teologia da reconciliação. Ele mostra o que Cristo fez para reconciliar a humanidade. Ele mostra que Cristo é o autor da reconciliação. E aqui entra um ponto, eu diria, de extrema importância para nós. O que é reconciliação? Eu poderia aqui passar alguns minutos tentando comentar sobre reconciliação, mas, em poucas palavras, reconciliação significa fazer as pazes. É isso que significa reconciliação, fazer as pazes. O mundo estava dividido. A história estava dividida. Cristo chega e constrói a paz com a humanidade. Ele reconcilia o mundo com Ele mesmo, as criaturas com Ele mesmo. E nessa perspectiva, mais do que nunca hoje, o tema da reconciliação está sobre a mesa da igreja, da sociedade. Sociedade com tanta, eu diria, intolerância, com tanta maldade, com tanta divisão de ideologias, e até mesmo a natureza clamando por reconciliação. Todas as coisas estão apelando para a verdadeira reconciliação. E a palavra de Deus coloca que Cristo veio para reconciliar o mundo consigo mesmo. Tanto o ser humano, como toda criatura e toda a natureza. Olha que beleza! Este é o ministério salvador de Cristo Jesus. E depois dessa exposição do apóstolo Paulo, ele entra numa prática. E ele diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Ele reconciliou o mundo consigo mesmo. Mas após essa reconciliação, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Olha que beleza. Ele colocou na mão do pastor, na minha mão, na sua mão, o ministério da reconciliação. Portanto, na igreja ninguém pode dizer que não tem ministério. A partir da experiência com Jesus, nós recebemos dele o ministério da reconciliação. O ministério do amor. O ministério da compreensão. O ministério do perdão. Ou seja, o apóstolo Paulo diz, ele nos deu o ministério da reconciliação. Mas o apóstolo Paulo avança um pouco mais. Ele diz mais à frente que ele nos confiou o ministério da reconciliação. Porque às vezes nós damos, mas não confiamos.
Nós desconfiamos. Nós perguntamos, será que esta pessoa que está recebendo esse ministério, essa pessoa tem competência para desenvolvê-lo? Mas o apóstolo Paulo coloca que ele nos deu, mas também nos confiou o ministério da reconciliação. Portanto, a igreja pode esquecer muitas coisas, mas jamais esquecer que nós temos a sublime tarefa de desenvolver o ministério da reconciliação no mundo que nós vivemos, de forma total e abrangente. E mais do que nunca, o mundo precisa ouvir a voz da igreja, a voz do Evangelho. E essa voz do Evangelho é a voz da reconciliação. As nossas famílias precisam de reconciliação. O mundo precisa de reconciliação. A sociedade precisa de reconciliação. E até mesmo no interior do corpo de Cristo, nós estamos precisando de reconciliação. Porque muitas vezes construímos muros que o próprio Jesus destruiu. E aí o apóstolo Paulo coloca, ele nos deu, ele nos confiou. E logo em seguida, no capítulo 6, ele diz, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos, que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz, no tempo aceitável, escutei você, e em dia da salvação, eu te socorri. Olha que beleza. Em outras palavras, às vezes nós procuramos tanta coisa na vida da igreja, mas é que o apóstolo Paulo está dizendo que no corpo de Cristo, nós somos colaboradores e colaboradoras, e mais nada. Na igreja não há espaço para status, posições, mas há espaço para dons, ministérios e para discipulado. E o apóstolo Paulo fecha, é tempo aceitável da salvação. Nós somos colaboradores com ele na obra da salvação. Irmãos, irmãs, será que queremos mais privilégios do que esse? Deus colocando nas nossas mãos a obra da reconciliação? Ele poderia convocar os anjos, outra entidade, mas ele escolhe cada um de nós para esta obra sublime, que é exatamente a obra da reconciliação. Mas agora, tecendo alguns comentários sobre o desenvolvimento do Ministério da Reconciliação, o apóstolo fala que não há facilidades. O grande problema é que muitas vezes nós queremos facilidades e nós não queremos assumir a totalidade da cruz. Esse é o grande desafio. Quando nós seguimos a Cristo, nós não podemos buscar facilidades, porque Ele coloca diante de nós o marco da cruz. E seguir a Cristo, e seguir os passos e as pegadas de Cristo, não é tão fácil. E aí ele vai tecendo, e vocês podem ler com mais calma em casa, o que o apóstolo Paulo coloca. E aqui é uma colocação muito interessante. Ele diz, no versículo 30, entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Olha,
entristecidos na obra, muitas decepções, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Olha que jogo de palavras e de vida. Na pobreza, enriquecendo muitos. E aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o enriquecimento espiritual. Esse é um enriquecimento que nós precisamos viver na igreja. Às vezes nós queremos enriquecimento material, que eu não diria que não é importante, é importante. Para a nossa sobrevivência, para dar melhor qualidade de vida, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, pobres, mas enriquecendo a muitos. Esse é o nosso desafio. Entristecidos, mas sempre alegres. Mas na nossa pobreza, enriquecendo muitos com a graça, com a paz e com a misericórdia. Portanto, primeiro, há um marco. E este marco, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Depois o apóstolo Paulo desenvolve o ministério da reconciliação. Cristo derrubou os muros da separação. Ele nos deu. Ele nos confiou. É tempo de oportunidade. Nós somos colaboradores e colaboradoras com Ele. E em seguida o apóstolo Paulo coloca que não é fácil a gente trabalhar no ministério do Senhor Jesus. Há desafios, há contradições, há perseguições. Mas pobre, enriquecendo a muitos. E no finalzinho aqui do texto, o apóstolo Paulo ele faz um desafio no versículo de número 17. Ó Coríntios. Versículo 17, podia ler para nós, pastor? Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas... É o 11, irmãos. O número 11. Ó Coríntios, temos falado com toda a franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em todo o seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo a vocês como filhos, peço que também vocês abram o coração para nós. Aqui o apóstolo Paulo, depois do seu discurso sobre reconciliação, ele mostra que a igreja de Corinto estava fechada nela mesma. Ela estava vivendo o egoísmo dos afetos pessoais. E aqui o apóstolo Paulo coloca a importância do alargamento dos nossos afetos. Os nossos afetos precisam ir além das nossas relações pessoais e dos nossos amigos, do nosso grupinho. Ele precisa, o dilatamento precisa alcançar vidas. Aquilo que Jesus olhou para a multidão, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A igreja, ela é convidada para sair da zona de conforto, ir ao encontro das pessoas para o compartilhamento dos afetos.
nesse momento que vamos participar da Santa Ceia, irmãos e irmãs, é um momento que nós temos para compartilhar os nossos afetos. Eu estava na Igreja Metodista Catedral de São Paulo, no dia da celebração da Ceia do Senhor. Estava à frente, as pessoas pegando o pão, pegando o vinho, o cálice. Eu percebi que entrara na igreja uma senhora muito simples. Não estava dentro do contexto daquela igreja. Mas ela entrara na fila. E quando eu estava com os elementos da ceia para distribuir o pão, aquela senhora chegou perto de mim e disse: Bispo, eu vim aqui apenas para dar-lhe um beijo e um abraço. Ela fez isso. E logo em seguida ela sentou-se. Depois que todas as pessoas receberam o pão e também o cálice, eu fiquei muito incomodado como pastor e bispo da igreja. Eu cheguei até aquela senhora que ficou no primeiro banco e disse para ela: Irmã, por que a senhora não pegou o pão e também o cálice? E ela me fez uma pergunta que me arrebentou. Ela disse: Bispo, eu mereço. Eu mereço. Naquela hora minha cabeça virou, pastor. Eu mereço. Teologicamente, eu sei que eu não mereço. A graça de Deus me permite, eu não ia dizer isso para ela naquele momento. A graça de Deus que me garante a chegada no altar. E eu disse para ela: a senhora aceita o Senhor Jesus como o único que tem no Salvador? Eu aceito. Bispo, a coisa que eu mais quero é receber os elementos da Santa Ceia. Eu disse: a senhora merece. Mas aquela palavra continuou no meus ouvidos: eu mereço. Nós não merecemos, irmãos, irmãs. Mas a graça de Deus nos atinge. Se a graça de Deus nos atinge, nós vamos alargar a nossa visão missionária. Há muitas pessoas precisando do afeto de Deus, como aquela senhora indo ao altar para um abraço. E a vida dela, sem dúvida alguma, naquele momento que ela recebeu o sacramento da ceia, a sua vida foi dilatada pelo acolhimento da comunidade. E o apóstolo Paulo coloca: vocês aí em Corinto têm muitos dons e têm muitos ministérios, mas vocês estão compartilhando os afetos com vocês. Dilatem-se, alargam-se. Esse é o desafio de uma igreja que está completando 75 anos. Uma igreja com experiência. Uma igreja que precisa desenvolver o ministério da reconciliação. E o ministério da reconciliação exige abnegação, exige disponibilidade. E ele exige dilatamento e alongamento dos nossos afetos. Que a bênção de Deus seja sobre esta igreja. Nós podemos aplaudir a obra de Deus na nossa vida?